Tribunal de Contas da União no divã, TCU no divã, ativismo de contas. Esses são temas relevantes para o nosso bate-papo acadêmico, ao ensejo do debate que foi travado no 2º Congresso Amazonense de Direito Administrativo. Então, aproveitar aqui para gravar para o canal esse debate, trazendo alguns referenciais teóricos relevantes desse tema e, no fundo, atualizando a todos o que se trata de ativismo de contas e como que o TCU é colocado em relação a essa indagação do ponto de vista acadêmico e dos observatórios de tribunais de contas no Brasil, né? Esse é um tema que vem suscitando debates aprofundados, embates até, né? Porque não é só o Tribunal de Contas que está no divã, né? No sentido, quando a gente fala no divã, é que existe de fato uma indagação acerca da identidade funcional com base no que a Constituição determina em relação a várias instituições, né? Tanto o TCU, que tem muito poder, como também o STF, né? A gente viu a partir de invalidações de excessos de punitivismo da Lava Jato, alguns ministros, como Gilmar Mendes, fazendo uma meia-culpa em relação a esses aspectos midiáticos, por vezes, que elevam o teor em relação a esse punitivismo, sem que seja resguardado aspectos de garantias constitucionais relevantes, né? Então, esse enfoque, né? No fundo, o ativismo de contas é uma variante em relação ao próprio ativismo judicial, em relação ao neoconstitucionalismo, ao panprincipiologismo e à ausência de restrição, de self-restraint em relação a determinados órgãos de controle. Então, tendo em vista essa realidade e diante da importância do TCU, do Tribunal de Contas da União, a gente, começa exaltando, evidentemente, as atribuições do Tribunal de Contas como um órgão auxiliar ao Poder Legislativo em relação ao controle da administração pública, mas não só da administração pública, para todos aqueles que gerenciam recursos públicos. Existe esse órgão, que é o Tribunal de Contas da União, que tem uma carreira que é muito prestigiada, que tem pessoas técnicas envolvidas com muita qualidade, e tem ministros também de várias formações, mas que são pessoas realmente muito respeitáveis em relação à sua atuação ao Tribunal de Contas da União, por um lado. Por outro lado, se observa que na atualidade um fenômeno mais recente foi o ativismo de contas, no sentido do Tribunal de Contas ele crescer em relação às suas atribuições e ele autodeterminar também competências ou legitimar competências que por vezes são problemáticas, tendo em vista o fato de que muitas vezes essa legitimação se dá por instruções normativas que são editadas pelo próprio Tribunal de Contas, que nem sempre respeita o self-restraint que o controle deve ter em relação à discricionariedade administrativa, nem sempre tem uma postura de autocontenção. Então, essa é a problemática suscitada desse nosso bate-papo acadêmico, que gerou inúmeras produções importantes para trazer à tona essa reflexão prática relevante, né, em relação ao controle. Então eu vou mencionar aqui pelo menos 3 autores aqui que são relevantes, né, ou 3 blocos, né, de atividades aqui. Então, em primeiro lugar, mais recente, né, o trabalho do Pedro Dutra junto com o Thiago Reis, que fala do Tribunal de Contas da União como um soberano da regulação e com base em análise empírica de decisões no setor de concessão, de concessionárias, né, na parte de transportes, né, principalmente, demonstrando um olhar bastante crítico em relação a como o Tribunal de Contas acaba sendo também esse figurante oculto nos contratos administrativos, né? Não só preventivamente, concomitante à delimitação da licitação e ao se firmar o contrato, mas até ao longo da execução contratual ele acaba influenciando pelo seu controle ou pela sua ausência de autolimitação desse controle na política de delimitação de preços, no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que se entende que tradicionalmente não seria atribuição das cortes de contas se comparadas àquelas que existem internacionalmente, à exceção
um pouco da situação italiana, né? Então, esse trabalho eu acho que é importante porque ele é um trabalho que traz uma crítica mais aprofundada e mais ácida em relação a esse ativismo de contas por parte do Tribunal de Contas. Temos também, né, a clássica Direito Administrativo do Medo, que é proveniente da tese do nosso querido Rodrigo Valgas, em que ele dedica alguns itens da sua pesquisa em relação à perspectiva de disfunções também de atuações dos tribunais de contas que provoca a intensificação do direito administrativo do medo em relação ao apagão das canetas e todos esses fenômenos que são analisados na LINDB a fundo. E o Flávio Cabral também participou desse debate, né, em relação a... tem artigo interessante em que ele trabalha o aspecto do ativismo de contas com base em análise jurisprudencial do Tribunal de Contas, efetivamente demonstrando o quanto, por vezes, o TCU e os tribunais de contas, eles acabam, de certa forma, não tendo essa autocontenção e determinando, para além dos textos normativos, aspectos subjetivos que acabam, de certa forma, influenciando a gestão e suscitando disfunções também no controle da administração. Então, quando se fala em ativismo de contas, a gente tem como subjacente todo esse fenômeno de panprincipiologismo, de falta de autocontenção por parte dos órgãos de controle e, de certa forma, o gestor acaba sendo amarrado em relação às suas decisões e se inverte o polo, né? Em vez do controle ser o controle, no fundo, o controle acaba assumindo o papel do gestor, porque no apagão das canetas ele não vai fazer nada que não seja compatível com aquilo que determina, às vezes até subjetivamente, o órgão de controle. E daí porque há toda essa indagação, né, no sentido de que, será que o gestor ele deve seguir essa cartilha do controlador? Né? Nas organizações a gente tem que a controladoria tem certas funções em relação a efetivamente controlar o que acontece na organização, mas não a determinar toda a pauta de ação a ponto de não resguardar uma discricionariedade no agir do gestor para que ele inove, para que ele utilize das possibilidades do ordenamento jurídico com mais desenvoltura, a ponto de não sofrer responsabilizações que são consideradas excessivas, né? Então, e aí se pergunta, e quem vai controlar esse controlador Tribunal de Contas? No fundo, se costuma dizer que as pessoas impetram o mandado de segurança, mas nem sempre o STF adentra efetivamente nessas questões, porque demanda uma dilação probatória, mas nós já temos algumas decisões mais corajosas de alguns ministros, né, no sentido de delimitar limites a essa responsabilização, né? No caso, por exemplo, da Carmen Lúcia, temos aí uma decisão que suspendeu uma multa para uma advogada parecerista por uma licitação considerada irregular, né? Então a gente já começa a ter também uma resposta do STF em relação a possíveis situações de ativismo das cortes de contas e no caso do Tribunal de Contas da União em particular, que por vezes ele acaba suplantando e determinando certos padrões que ele gostaria que fossem padrões nacionais, sem respeitar o fato de que existem outros mais 30 e tantos tribunais de contas de diversos outros entes federativos. Então esse seria o debate aqui, o nosso bate-papo acadêmico, para que você intensifique sua pesquisa nesse tema tão importante e também observe quais são as atuações, algumas muito importantes e outras excessivas por parte do TCU.